Eu queria refletir com vocês hoje, queria que nós refletíssemos juntos sobre um texto que está em João, no Evangelho de João, capítulo 11, tá? Vamos para João, capítulo 11, versículo 35, tá? João 11, 35. Você está com a sua Bíblia aí? Abra a sua Bíblia em João 11, 35, para nós iniciarmos nossa leitura. Amém? Amém. Então, João 11, 35 diz o seguinte: Jesus chorou. João 11, 35 fala: Jesus chorou. Vamos orar. Querido Deus e amado Pai, Senhor nosso, que a Tua graça e o Teu amor nos envolva nesse instante. Que a Tua palavra possa trazer para nós a Tua vontade. Que o Senhor Deus possa falar aos nossos corações, à nossa mente. Que o Senhor possa transformar na proporção da grandeza do Teu poder, da manifestação da Tua misericórdia e da Tua bondade para com cada um de nós. Estende o Teu olhar, sonda cada um de nós, Espírito Santo, nesta noite. E que o Teu amor seja preponderante, seja predominante neste lugar, e um pouco só do Teu amor já nos basta, mesmo que um pouco só ainda não nos seja merecido e nunca será, mas assim o Senhor deseja. Então derrama sobre nós o Teu amor nessa noite, através da Tua palavra, te pedimos isso em nome de Jesus, amém. Amém. Jesus chorou. Pequeno versículo, né? Considerado o menor versículo das Escrituras. Mas esse versículo, ele traz uma grande revelação do coração de Deus. É um versículo pequeno, é como um perfume, né? Um pequeno frasco com uma essência incomparável. Então esse versículo, ele traz isso. Ele traz uma grande revelação, ele traz uma grande mensagem. E quando que isso aconteceu? Para nós termos uma ideia de quando isso aconteceu, deste momento, né? O texto fala: Jesus chorou. Quando isso aconteceu? Isso aconteceu, e Jesus relata, João relata que isso aconteceu num dos momentos mais dramáticos da história. Num dos momentos assim que poderia se transformar em um filme ali, e de fato cenas de filmes, né? Mas um momento muito dramático, o momento da morte de Lázaro. O momento da morte de Lázaro, tá? Um momento em que tem uma família enlutada, triste, frustrada, com as esperanças jogadas ao chão, e um momento em que pessoas ao redor dessa família estão confusas, muito confusas, quanto ao que aconteceu, por que deixaram acontecer, e um momento em que um túmulo, certo, está fechado, está selado, um momento em que a morte está consumada, fechou. A pedra já está no lugar, o túmulo já está fechado. E para completar este momento dramático, o Verbo, aquele que nós adoramos hoje, o Verbo estava lá no momento e todos esperavam algo dele. E o que acontece? Jesus, ao ver o túmulo, ele chora. Ele chora. Então você pense no momento, pense na cena, pense na circunstância. Esse texto, ele vai trazer para a gente, esse momento, ele vai trazer para a gente algumas considerações a respeito do nosso Senhor. Algumas considerações a respeito de Jesus para mim e de Jesus para você, para cada um de nós. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre Jesus, nós começamos hoje a nossa Cristologia na Escola Bíblica Dominical, e vai ser uma bênção, né? Será uma bênção. Nós vamos estudar muito a respeito do nosso Senhor, deste Verbo que se fez carne e que habitou e que entre nós, e hoje habita ainda no nosso meio. Mas aí está o momento, aí está a cena. Família triste, as duas irmãs chorando, muita gente chorando com ela, muitas pessoas confusas, o túmulo já fechado, Lázaro já está lá dentro, já está enfaixado, acabou, já foi enterrado. Jesus chega atrasado,
né? Pela ótica humana, ele vai pelo menos até o túmulo. Quando ele chega diante do túmulo, muito se esperava dele, mas ele simplesmente chega lá e ele chora. Então, a primeira coisa que essas lágrimas de Jesus mostram para a gente é que Jesus, através dessas lágrimas, ele mostra uma humanidade real e uma humanidade compassiva, real e compassiva, tá? Deixa eu pegar aqui, porque aqui a letra está maior do que da Bíblia, e o pastor também precisa de uma ajuda de tamanho. Então, o versículo 33, voltando um pouquinho, né? O versículo 33, ele vai dizer: Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se, e disse: onde vocês colocaram ele? Onde o puseste? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. Quando Jesus viu, versículo 35, que é o versículo que nós vemos, Jesus chorou. Então o texto, nesses versículos, ele fala que Jesus ficou muito agitado no espírito, ele ficou incomodado. A tradução mais correta, né, a tradução mais apropriada, trazendo do grego, é de fato incomodado. Algumas traduções até traduzem como furioso, como com raiva, né? Mas eu prefiro que nós fiquemos no incomodado. Então Jesus ficou incomodado com aquela situação. O espírito dele ficou agitado, ele perturbou-se, e aquela perturbação o fez chorar. Isso nos mostra que Jesus era um homem real. Era um homem verdadeiro, que Jesus não era uma história, que Jesus não era um espírito, que Jesus não era uma máquina, que ele não era um super-homem, que ele não era insensível, ele era um homem. A primeira coisa que esse texto mostra para a gente é a humanidade real de Jesus, mas ele também foi compassivo, com a situação, ele também teve compaixão daquelas pessoas, ele absorveu, ele tomou para si as dores daquelas pessoas. E Hebreus, ele fala desse Jesus. Hebreus, quando vai falar desse Jesus, ele fala que Jesus é o sumo sacerdote que se compadece com as nossas fraquezas. O próprio Isaías, quando vai falar de Jesus para a gente, ele vai falar que ele é o servo que carrega as nossas dores, né? Isaías 53 vai falar que ele é o servo que carrega as nossas dores. Então Cristo, ele não está simplesmente olhando para a sua dor. Ele não simplesmente olha para o seu sofrimento. Ele não simplesmente olha para o sofrimento da humanidade. Não, ele se compadece. Ele tem compaixão. Isso toca o seu coração. Isso é misericórdia. A nossa misericórdia, ela não é só vista pelo Senhor. Ela chega à córdia do Senhor. Por isso o nome misericórdia. Nós já vimos isso aqui, certo? A nossa miséria, ela chega ao coração de Deus. A nossa miséria, a nossa necessidade, o que o pecado faz conosco, onde o pecado nos leva, isso chega ao coração de Deus, e Ele sente isso conosco. Tá? Você pode, nesse momento, né, você que nos acompanha pela internet, você que está aqui, nesse momento você pode estar com o coração ferido. Pode estar com uma ferida no coração, com uma dor no peito, com uma angústia. Você pode estar vertendo lágrimas escondido. Como nós já fizemos uma crítica a esse respeito, de dizer que está tudo bem quando tudo não está tão bem, né? Mas você pode estar vertendo lágrimas, você pode estar com dores que ninguém vê, que ninguém enxerga, que ninguém sente com você. Você pode achar que está sozinho, passando por esse momento. Você pode achar até que é um propósito de Deus fazer você passar sozinho por este momento, carregar sozinho ou sozinha essa cruz. Mas com Cristo isso é impossível, porque Cristo vê, Cristo entende, Cristo se compadece da sua dor. Se compadece do seu sofrimento, da sua luta, das transgressões na sua vida. Cristo, ele se compadece.
Se compadece, tanto se compadeceu com a situação de Lázaro, do contexto da morte de Lázaro, que ele chorou, ele sentiu e demonstrou o seu sentimento. Mas o choro de Jesus, mas ele não para no choro, mas Jesus não para por ali. Ele usa dessa compaixão para nos conduzir à salvação. Ele usa dessa compaixão para retirar você dessa situação. Quando ele olha a sua dor, quando ele percebe a sua dor, quando ele sente a sua dor, quando ele compartilha da sua dor, quando a misericórdia de Deus chega até você, ele vai te livrar, ele vai te libertar, ele vai usar dessa situação, ele vai agir nessa situação para libertar você. Então nós temos um Senhor, nós temos um Jesus que é real, e nós temos um Jesus que é compassivo, compassivo conosco. As lágrimas de Jesus, elas também revelam para a gente, nos versículos seguintes, certo? Ela revela para a gente o seu amor, a sua ação amorosa, a sua resolução, a sua participação no meio, contra o pecado e a morte. João, ele não fala que Jesus apenas chorou. Ele não fala que Jesus apenas ficou incomodado, que Jesus ficou apenas perturbado, certo? Que Jesus ficou apenas angustiado, A palavra grega ali é uma dor profunda, que Jesus não sentiu só essa dor profunda. Jesus, ele fala que esse incômodo de Jesus, e ele vai até verter, ele vai apontar, ele vai dizer, esse incômodo de Jesus não é com Maria, não é com Marta. O incômodo de Jesus não é com Lázaro. O incômodo de Jesus não é com as pessoas que estavam ali chorando. O incômodo de Jesus é com o que o pecado fez com o mundo. É com o que o pecado está fazendo com o mundo. A morte é uma declaração clara do poder do pecado para com o mundo. O poder do pecado para com o mundo, principalmente a morte eterna, o distanciamento total do Senhor. A distância do ser humano do Senhor é uma declaração clara, é um testemunho claro do poder que o pecado tem sobre a humanidade. Isso é o que incomoda Jesus. Isso é o que estava enfurecendo Jesus. Isso era o que estava inquietando o Senhor. A ação do pecado no mundo. Romanos vai deixar bem claro isso aí quando ele fala que a morte entrou no mundo por causa do pecado. Por causa do pecado, a morte entra no mundo. E ele fala, o mesmo Paulo, ele vai falar em 1 Coríntios que a morte é o nosso último inimigo. Tá? Ele deixa bem claro isso, a morte como sendo um último inimigo, como sendo o sentenciador do pecador. Ele fala que essa sentença, que esta punição, que esta ação deste inimigo é única, não tem segunda chance. Me perdoe os meus amigos que acreditam em segunda chance, que acreditam em reencarnação ou em coisa parecida. A Bíblia em Hebreus 9:27 deixa bem claro que o homem morre uma só vez. O pecado, ele vai sentenciar o ser humano, o pecado, ele vai perseguir o ser humano, o pecado, ele vai triturar o ser humano, ele vai destruir o ser humano, ele vai aniquilar o ser humano, e o ser humano não tem mais chance. Muitas pessoas acham que vão viver com o pecado até a hora da morte, mas a hora da morte é o final. Não dá para você esperar chegar a hora da morte para se livrar do pecado, que o pecado está conduzindo você para a morte, para uma morte eterna, para um distanciamento total do Senhor. E Jesus, ele vai mostrar o seu poder. Jesus, ele vai mostrar a sua ação sobre isso. 11:33 em diante vai dizer o seguinte, Então, vamos ler do 37, que a gente já leu até o 36, tá? A partir do 36. Disseram, pois, os judeus, vede como o amava. Olha, ele amava, ele sentia, ele é igual a nós. Olha, vejam como ele o amava. Versículo 37. E alguns deles disseram, não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também que este não morresse? Jesus, pois,
movendo-se outra vez muito em si, incomodado mais uma vez, foi ao sepulcro, e era uma caverna que tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: tirai a pedra, tirai a pedra. Então Jesus estava comovido, Jesus estava chorando, o Jesus homem ali estava inquieto por causa da morte do seu melhor amigo, né, do seu grande amigo, vamos dizer assim, do seu grande amigo. E as pessoas dizendo: olha como ele amava, olha como de fato ele gostava dele. Mas esse cara aí não foi o cara que fez o cego ver? Ele não podia fazer Lázaro não morrer? Então, olha o que ponto. O pecado, ele está triturando, ele está dissolvendo, ele está consumindo a humanidade, e a salvação chega diante do ser humano. E o ser humano, ao invés de abraçar a salvação, ele vai criticar as oportunidades que ele tem de ser salvo. Se você que ainda não entregou a sua vida a Jesus, você vai lembrar junto comigo, né? Você vai conseguir lembrar das vezes que alguém chegou até você para falar de Jesus. Você vai lembrar junto comigo das vezes que alguém chegou para você para apresentar a salvação de Cristo, né? Como nós falamos domingo atrás, não para oferecer Cristo, e sim para apresentar o poder para salvar todo aquele que crê. Então alguém chega apresentando o evangelho para você, você está perdido. E não fique com raiva, não zangue com o pastor, porque você sabe disso. Se você não tem Cristo na sua vida, você tem consciência de que você precisa de salvação. Você vai buscar a salvação em um cordão, você vai buscar a salvação em promessas, você vai buscar a salvação botando uma pedra na cabeça, subindo um morro, você vai buscar a salvação fazendo diversas coisas. Mas uma coisa é certa, e você não pode negar: você busca salvação. Se você busca salvação, é porque você sabe que está perdido e precisa ser salvo. Não tem como você negar isso. Você pode até negar da boca para fora, mas o seu coração grita lá de dentro: não mente não, nós estamos perdidos mesmo. Então você sabe que está perdido, você sabe que está perdido. E esse Jesus, ele chega diante de você, ele chega diante de nós apresentando a salvação, porque ele é o único que pode nos tirar dessa situação. Não sei quantas tentativas você já fez para se salvar ou para ser salvo por alguém que já morreu, por uma foto, por alguma coisa, mas todas elas foram infrutíferas. Por quê? Porque só um pode salvar, só Cristo pode salvar, só Jesus pode salvar. E aí, ao invés das pessoas sucumbirem, delas socorrerem, eles até lembraram dos poderes de Jesus. Eles disseram assim: não foi ele que deu a vista ao cego? Ninguém chegou até ele e disse assim: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode ressuscitar Lázaro. Senhor, eu ouvi falar do Senhor. As coisas que eu ouvi falar do Senhor me dão certeza de que se o Senhor quiser, o Senhor pode fazer alguma coisa. Não, as pessoas criticavam a presença da salvação na vida delas. Elas se sentiam incomodadas pela presença da salvação na vida delas. Eu não sei se você se sente dessa forma, ou se você se sentiu algum dia dessa forma, com a presença da salvação bem pertinho de você, ali incomodando a sua consciência, incomodando o seu coração, e você quer distância daquele que pode salvar, ou daquele que está falando de quem pode de fato salvar a sua vida. E Jesus chora. Ele chora porque ele ama, certo? Mas também repudia, ele destrói, ele aniquila tudo aquilo que tenta destruir a sua criação. Ele odeia aquilo que tenta destruir a sua criação, aquilo que tenta denigrir a sua criação, aquilo que tenta manchar a criação, a obra-prima de Deus. O amor de Deus não está aí. Se você é alguém que se destrói, se você é alguém que está se destruindo pelo álcool, pelos vícios, pelas drogas, não pense que você está sendo queridinho de Deus por causa disso. Deus te ama, eu não posso negar isso, porque Ele decidiu te amar. Mas te amando, Ele decidiu te dizer hoje que é isso que você está fazendo não agrada o coração de Deus de maneira nenhuma. Viver com vícios, viver de maneira hipócrita, viver duas vidas, ter essa história de uma vida na igreja e uma vida fora da igreja, ter essa história de uma vida na frente das pessoas e uma vida atrás das pessoas. Ele não se agrada disso. Deus não se agrada disso. Não se agrada de maneira nenhuma, porque isso está fazendo com que você se autodestrua.
Você acha que está se construindo? Você acha que está tendo 2 nichos de amizade? Você acha que está agradando aos Deus e ao mundo? Você acha que está agradando aos 2 senhores? Você não está. Você está se destruindo. E isso não agrada a Deus. Isso não agrada a Deus. Para nós entendermos o Evangelho, nós precisamos de uma frase que Lloyd Jones uma vez falou. E ele disse o seguinte: nós não entenderemos o Evangelho até que nós possamos perceber o nosso estado miserável diante de Deus. Você não vai entender o Evangelho. E aí eu vou pegar a frase de Lloyd Jones aqui e vou bagunçar ela um pouquinho. Você não vai entender o Evangelho até que você compreenda o quanto miserável você é diante de Deus. Porque quando você entender isso, você vai entender o que é graça. Você vai entender o que é amor. Você vai entender o que é um Deus todo-poderoso criar um plano para trazer você, ou para fazer você nos ouvir esta noite e passar uma mensagem de salvação para alguém que é um miserável pecador. E não é só você que é miserável, não. Todos nós somos miseráveis. Todos nós somos pecadores. E o pecado nos torna miseráveis diante de Deus. Mas a graça de Deus sobre nós é o que pode nos salvar, é o que pode nos libertar. Então as lágrimas de Jesus não demonstram uma fraqueza de Jesus. As lágrimas de Jesus, elas demonstram um amor divino. O amor de Deus, observando o estado deplorável da sua criação. Jesus está chorando porque ele está olhando para a sua criação e ele está vendo como ela está. Como ela está. E aí vem uma pergunta para a gente abre um parêntese aqui, vem uma pergunta para a gente: será que nós, algum dia na nossa vida, já fizemos verter alguma lágrima do Senhor? O Senhor olhando para a nossa vida? A sua vida, ela agrada o Senhor. A sua vida, ela faz o Senhor sorrir. A sua vida, ela faz com que o Senhor olhe para você e dos olhos dele não saiam lágrimas pelo estado deplorável de um pecador. Como que você tem vivido? Como que você tem administrado essa vida? Que você, que a gente acaba dizendo que é nossa, mas na verdade não é. Como que você tem administrado essa vida? As lágrimas do Senhor naquele instante são justamente por causa do estado deplorável que o ser humano estava. É como se Jesus olhasse para as pessoas e dissesse, como se ele olhasse para as pessoas e ele dissesse: eu não fiz vocês para isso. Não foi para isso. Esse não é o propósito. Não é assim. Eu vou consertar isso. Nós vamos consertar isso. Tá? Nós vamos consertar. Então, não é que Jesus errou. Ele permitiu que o ser humano se visse, que ele se identificasse, como se tornaria distante do Senhor. E aí toda a obra de Jesus é uma obra de resgate para todos nós. E você sabe, mais do que ninguém, todos nós sabemos, indubitavelmente, que a morte é real. E nós sabemos que o pecado, ele cobra um preço. Ele cobra um preço. Se eu pedisse para vocês fazerem uma fila e todos vocês contassem uma história de algum momento na sua vida que você cometeu o pecado e você pagou um preço por causa desse pecado, todos nós teríamos uma história para contar. Porque nós sabemos que o pecado, ele cobra um preço. Mas Cristo, ele olha para você, ele olha para mim, ele olhou para todos nós, ele disse assim: eu vou te libertar. Eu quero te libertar. A oferta de Cristo para nós é libertação. Mesmo que ele esteja olhando para a humanidade em um estado deplorável, mesmo que ele esteja olhando para o mundo em um estado deplorável, mesmo que ele olhe para o mundo hoje, verta lágrimas chorando, vendo como a humanidade está hoje, mesmo assim Jesus tem planos de salvação. Tem planos de salvação. Mesmo assim o plano de salvação do Senhor ainda está ativo. Ainda está ativo, pessoas continuam sendo salvas todos os dias, porque este é o plano do Senhor. Mas o versículo continua, o texto continua, versículo 39, diz o seguinte: disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque ele já está aí há 4 dias. Disse Jesus: não te hei dito que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou,
por me haveres ouvido, porque o Senhor me escuta, e bem sei que sempre me escuta, mas eu digo isso por causa da multidão que está ao meu redor, para que eles creiam que tu me enviastes. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. E o defunto saiu, e tendo as mãos e os pés ligados com as faixas, e o seu rosto envolto num lenço, disse-lhe: Senhor, desligai-o e deixai-o ir. E aí o texto continua, com a admiração do povo pelo que tinha acontecido. Então, esse trecho ele mostra que as lágrimas de Jesus apontam para a sua ação poderosa de salvação. Jesus ele vê o seu estado deplorável, Jesus ele vê o seu sofrimento, Jesus ele vê a sua dor, mas não pense e não se engane, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, se até hoje você pensava que em algum momento da sua vida o seu sofrimento estava agradando ao Senhor, não se engane. Não se engane, o sofrimento ele nos traz lições, mas lições para nos ajudar a, com Jesus, através de Jesus, por meio de Jesus, sermos libertos de muitas situações que nos levaram até este sofrimento. Ele vai até o túmulo, ele chora. As pessoas dizem: mas se ele quisesse fazer alguma coisa, ele diz assim: tira a pedra, e o morto volta à vida, o morto revive. As lágrimas de Jesus nesta história não era o final. Ele não estava chorando porque era o final, ele estava chorando para iniciar a sua ação. Quando Jesus vê você em situação delicada, em uma situação triste, em uma situação que o incomoda, em uma situação dolorosa, é o início da ação de Cristo na sua vida. É o início da ação de Jesus na sua vida. Ele mesmo diz: eu sou a ressurreição e a vida. Outro texto fala que os mortos ouvirão a sua voz. Que os mortos ouvirão a sua voz. Efésios vai dizer que nós estávamos mortos e fomos vivificados por Cristo. E Apocalipse fala que ele enxugará toda a lágrima. Vai chegar uma hora, vai chegar um momento em que ele não vai mais olhar para a sua humanidade e chorar. Vai chegar um momento em que ele não vai olhar mais para o seu povo, para o povo dele, para o povo do Senhor, para o povo escolhido pelo Senhor, e não vai mais chorar por este povo, não vai mais chorar olhando para este povo. Jesus não veio só para consolar pessoas. Jesus não veio para bater no seu ombro, para pegar um lencinho e enxugar suas lágrimas, não. Jesus ele veio para lhe tirar desta morte, para lhe tirar desta vida de pecado, para lhe tirar desta vida longe de Deus, para lhe tirar desta vida em que você ainda está submisso ao pecado. Jesus ele veio para transformar. Jesus ele não veio só para empatizar você. Ele não veio para ser o seu amiguinho. Ele veio para salvar você, porque você precisava ou ainda precisa de salvação, Esse milagre de Lázaro, que foi registrado em João, ele mostra para a gente o quanto Jesus é poderoso lá no momento em que ele ressuscita Lázaro, mas ele continua trabalhando na vida das pessoas, agora de maneira espiritual. Ele continua ressuscitando pessoas, ele continua chamando mortos espirituais para a vida, ele continua chamando pecadores para a salvação, ele continua removendo as ataduras nas mãos de muitos pecadores. Não sei se vocês perceberam, mas muitas pessoas são tiradas do túmulo. Muitas pessoas são convertidas, muitas pessoas são transformadas pelo Senhor, mas ainda vivem com as mãos amarradas, ainda vivem como se estivessem amarrados, como se não pudessem mais caminhar, como se não pudessem seguir adiante, como se não pudessem continuar. E Jesus diz assim: desamarra, desata, tira esse negócio que está atrapalhando ele de andar, tira esse negócio aí que está atrapalhando ele de ver, tira esse negócio que está atrapalhando ele de mexer as mãos. Jesus, ele mostra para você, ele mostra para mim, ele mostra para nós que ele vem nos trazer vida, mas ele não vem nos trazer vida para você ficar no banco de uma igreja simplesmente. Ele não vem te trazer vida para você chegar em casa, levantar a mão para o céu e dar glórias a Deus porque você é um eleito de Deus. Não, ele vem te trazer vida para você agir, para
para você seguir, para você continuar, para você se mover. Por isso que ele tira as ataduras que estão nas tuas mãos. Hoje você pode ser alguém que já foi ressuscitado. Hoje você pode ser alguém que já teve a sua vida transformada por Cristo. Mas como estão as suas mãos? Como estão os seus pés? Como está a sua boca? Como está a sua vida? A sua vida está seguindo adiante para a glória do Senhor? Ou você vai ser mais um que vai dizer assim: pastor, eu até tento, mas eu não consigo. Eu tento abrir os braços, mas eu não consigo. Eu tento caminhar, mas eu não consigo. Eu tento falar, mas eu tenho medo, eu não sei, eu não consigo falar. Será que Jesus precisa ainda retirar algumas vendas, algumas fitas, né? Alguns panos que estão enrolando, que estão amarrando você, mesmo depois de você já sair do túmulo que o pecado queria que você ficasse lá para toda a eternidade? Jesus, ainda hoje, remove as ataduras do pecado em mim e em você. E Jesus ainda hoje chama pecadores. Jesus ainda hoje está chamando você que ainda não ouviu o chamado, que ainda não atendeu. Não vou dizer que você não ouviu, não, porque você ouviu. Que ainda não atendeu o chamado do Senhor, que está tentando resistir o irresistível. Para com isso, se entrega, confia, dobra os joelhos diante do Senhor. Esta é uma noite que você pode fazer isso. Este é um momento que você pode fazer isso. Você nos acompanha pela internet, pode ser na sua casa. Você está ouvindo, pode ser onde você estiver. Está dirigindo para o carro. Senhor, quer saber? Chega, eu vou ouvir, eu vou atender, eu quero, Senhor, eu quero sair deste túmulo, eu quero sair desta morte, desta vida de pecado, que é como se eu estivesse enclausurado, eu quero sair desta prisão, dessas amarras do pecado, eu quero sair. Hoje Cristo, diante de mim e diante de você, ainda hoje, faz com que nós possamos ouvir a sua voz: sai para fora. Sai para fora. Como ele falou: Lázaro, sai para fora. Lázaro se mexe, Lázaro se movimenta, Lázaro anda, Lázaro segue adiante, Lázaro sai daí. Ele deve estar falando para mim, para você. Ele fala para mim e para você dessa forma. Onde você está? Você já foi salvo? Você já foi trago à vida e à vida eterna? Mas onde você está? Você ainda está sentado no túmulo? Ressuscitou? Agora eu sou um salvo. Aí você está ali sentado na sombrazinha do túmulo porque você não quer sair no sol, certo? Porque você não quer sair no sol, porque você não quer se arriscar. Ou você se arriscou e por um motivo ou por outro alguma coisinha deu errado e você não quer se arriscar mais? Você já tentou e não deu certo? Você já agiu e não deu certo? Você já foi, vamos trocar em miúdos, você já foi falar para Jesus de alguém e alguém caçoou de você? Você já foi dar testemunho da sua transformação e você não foi bem entendido? E aí agora você voltou para a sua casinha e você está fechado ali na sua casinha para não se envolver com o mundo, para não se contaminar com o mundo. Você não fala com as pessoas do mundo, você não dá testemunho às pessoas do mundo, você não apresenta o evangelho para as pessoas do mundo. Jesus hoje está dizendo para mim e para você: se arrependa e creia no evangelho. Creia no evangelho. Infelizmente, Marcos capítulo 1, versículo 15, não se aplica na vida de crentes. Infelizmente mesmo. É com pesar que nós devemos contestar que existem crentes que não acreditam no evangelho. Crentes que não acreditam no evangelho. Crentes que abraçaram a oportunidade de serem salvos pelo Senhor, mas não acreditam no evangelho. Porque se eu acredito no evangelho, se eu acredito no poder de Deus para salvar as pessoas, eu não fico quieto, eu não fico calado. E eu também não vou nem tocar muito nesse assunto, que é justamente o tema que a gente viu na semana passada. Então, crentes que não acreditam, o Senhor diz assim: se arrependa, creia no evangelho e venha para fora. Creia no evangelho e saia daí. Crente, acredite no evangelho e se mexa. Crente, acredite no evangelho e faça alguma coisa. Crente, você não está morto. Você não foi trago de volta à vida. O seu relacionamento com Deus não foi reatado pela cruz de Cristo. Você não está vivendo a vida eterna, porque nós já vivemos a vida eterna. Você não está vivendo a vida eterna simplesmente para isso. Essa vida que você está vivendo não é a vida proposta pelo Senhor. Então se mexe, sai daí, sai para fora, certo? Sai da morte para a vida.
certo? Sai, se liberta da culpa do pecado, se liberta da falta de perdão, certo? Se liberta do medo, do desespero, da desesperança, se liberta de tudo isso. Você já foi livre do juízo, você já está vivendo a graça. Então, viva, dissemine e multiplique essa graça por onde você for, por onde você for. Jesus te ama, Jesus sente a sua dor, Jesus odeia o que o pecado faz na sua vida. Jesus não gosta de jeito nenhum do que o pecado faz na sua vida, do que o pecado faz com você, do que o pecado faz em você. Por isso ele veio te salvar. Por isso ele está todos os dias te oferecendo oportunidades de salvação de tentações, de salvação de correntes pecaminosas, de salvação de atos, pensamentos pecaminosos. Todos os dias o Senhor quer te livrar do pecado, porque Ele não gosta do que o pecado faz com você. E existem muitos, talvez como você, que estão completamente acorrentados pelo pecado, que nem pensaram de fato que poderiam ter libertação desse vício, dessa mania, desse costume ou dessa vida que você tem vivido. E o Senhor vem dizer para você hoje: sai para fora, acredita em mim e sai para fora. Então este é o chamado de Jesus, esta é a misericórdia, a graça de Jesus manifestada através das suas lágrimas. Jesus chorou porque ele amava Lázaro, do mesmo jeito que ele te ama. Mas amando Lázaro, ele não ficou só no lamento, ele agiu, e agindo, ele poderia ter ido buscar Lázaro lá dentro, à força, poderia. Ele poderia ter tirado a pedra sozinho, poderia, mas ele quis envolver pessoas para salvar vidas. Crente, meu irmão, hoje Jesus está dizendo para você: vai lá e tira aquela pedra. Tira aquela pedra, não porque você é poderoso, não porque você é forte, não porque você é especial, é porque Ele está te dando a oportunidade de participar da transformação mais importante na vida de alguém. E aí tem muitos crentes que dizem: eu não vou tirar porque eu não quero sujar minha mão, eu não vou tirar porque eu não tenho força, eu não vou tirar porque pode ser que eu empurre e eu não consiga mexer e o pessoal vai caçoar de mim. Crente, tira, vai tirar a pedra, vai trabalhar, empurra, faz o que for possível, mas tira a pedra. E para você que ainda está ali, que ainda está lá dentro, que ainda está acorrentado, que ainda está preso, que ainda está todo enrolado com as ataduras do pecado, Jesus diz assim: vem para fora, sai dessa vida, deixa essa vida hoje, sai daí. Você não foi feito para isso, você não foi criado para isso, você não foi criada para isso. Sai daí agora. Isso é o que Jesus diz para você que nos acompanha e que nos escuta esta noite. E a resposta é sua. Crente, pio, certo? Se você é crente, se você não é, a resposta é sua. Você vai continuar sem afastar as pedras? Vai continuar apenas olhando? E você vai continuar aí dentro? Você não vai sair daí? Você não vai sair dessa vida? A resposta, ela é sua. O que eu posso fazer é apresentar para você aquele que tem o poder para salvar. E aquele que tem o poder para salvar diz: eu posso, saia daí. A resposta é sua. Vamos orar nesse instante. Querido e amado Deus, eterno Pai, bondoso Senhor, o Senhor nos fala essa noite, Deus, do teu choro. Um choro, Deus, que realmente nos mostra o quanto humano, mas o quanto divino e o quanto poderoso o Senhor é. Um momento da história, Deus, muito doloroso, muito dramático, um momento da história em que nós até nos comovemos ao pensarmos e ao nos envolvermos com ela. Mas o Senhor vem mostrar o quanto o Senhor é poderoso, e o Senhor vem mostrar o plano de Deus para a nossa vida neste lugar, o plano de Deus para a nossa vida ainda aqui neste mundo. O Senhor nos salvou, o Senhor nos libertou, e agora o Senhor diz para cada um de nós: move a pedra, empurra, se esforça, se dedica, se expõe,
Deus, que nós, servos do Senhor, que nós, salvos, transformados, eleitos de Deus, crentes no Senhor Jesus, que nós possamos ouvir o nosso Senhor, que nós possamos não só ouvir, mas atender positivamente ao nosso Senhor. Não importa o tamanho da pedra, não importa o tamanho do desafio, mas se ali dentro existe alguém que precisa sair para fora, que nós possamos usar todas as nossas forças para mover esta pedra. Ó Senhor, que nós possamos sair do nosso comodismo, que nós possamos falar aos nossos amigos, aos nossos colegas de trabalho, colegas de escola, que nós possamos erguer a nossa voz, que nós possamos usar, Deus, de tudo que nós temos para mover esta pedra, para que aquele que está lá dentro, ao ouvir o chamado, possa levantar-se e sair daquela vida, e sair daquela escravidão, sair daquele túmulo. São mortos vivos caminhando ao nosso lado, são pessoas que já estão com a morte declarada, esperando o dia de chegar à sentença final. E o Senhor está falando para essas pessoas que estão mortas nos seus delitos e pecados. O Senhor está falando para essas pessoas que estão no túmulo chamado vida de pecado: sai para fora. Oh Deus, que essas pessoas possam te ouvir. Deus, que se alguém esta noite ainda está agarrado a uma vida de pecado, se alguém esta noite ainda não entregou o seu coração totalmente ao Senhor, se alguém esta noite ainda não decidiu sair agora desta vida, sair para fora deste mundo, correr em direção aos braços do Senhor, ter as suas mãos desatadas, os seus pés desatados, os seus olhos desvendados, que o teu Espírito Santo possa ser soberano e poderoso o suficiente para libertar nesse instante estes corações que ainda tentam resistir ao irresistível. Espírito Santo, traz as tuas ovelhas para este aprisco. Espírito Santo, que a tua palavra possa penetrar corações neste instante, que o teu Espírito possa convencer, que o teu Espírito possa trazer de volta aquilo que já é do Senhor. Oh Pai amado e Pai bondoso, faz isso, que vidas possam ser transformadas, que mortos possam ser ressuscitados, aqueles que estão mortos nos seus delitos e pecados. Deus, se alguém foi ressuscitado e ainda tenta viver como um morto, Senhor, muda essa mente, muda essa cabecinha, Senhor, muda esse pensamentozinho aí de achar que você ainda pode viver no túmulo, sendo que você foi ressurreto, que você foi transformado para viver, para seguir em frente. Pai, se ainda existe algum servo teu que está amarrado por ataduras, atadura do medo, da insegurança, a atadura da preguiça, a atadura da inveja, a atadura, Deus, do sentimento de pequenez, Deus, que tudo isso seja desatado. Tira tudo isso, tira, Deus, tira o medo, tira a insegurança, tira, Deus, a preguiça, tira a incerteza, liberta, Deus, continua libertando os teus servos de tudo aquilo que ainda atrapalha eles de te servir da maneira como o Senhor pretende para cada um. Pai, se alguém aqui, nesta noite, está amarrado por ataduras, não importa qual seja a atadura, que essa atadura caia por terra nesse instante, e que este teu servo, que esta tua serva saia daqui, livre de qualquer coisa que possa atrapalhar ela de amanhã testemunhar Jesus Cristo para quem puder ouvi-la, para quem puder ouvi-la. Deus, nós queremos te servir. Muitos querem te servir, mas muitos ainda estão atados. Desata, Deus, desata os teus servos. Faz com que a tua igreja possa seguir adiante, que a tua igreja possa prosseguir. E Deus, para que o teu nome seja conhecido, para que as pessoas possam saber que de fato o Senhor é Deus, como assim o Senhor falou com o Pai. Te pedimos, Deus, te agradecendo pela palavra. Te pedimos, Deus, confiando que o Senhor está nos ouvindo. Te pedimos, Deus, confiando na tua resposta. Te pedimos, Deus, confiando no teu poder sobre a nossa miséria. Confiamos na tua misericórdia, confiamos no teu amor. Por isso nós falamos tudo isso para ti e falamos em nome de Jesus. Amém
Amém. Bem, meu